Bom dia, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus por você se inscrever neste canal. Muito obrigada por você ter passado por aqui, muito obrigada por me ajudar. Peço a vocês que compartilhem, peço a vocês que se inscrevam, que me ajude a, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a evangelizar mais vida, a alcançar mais vida através desta obra. Saiba, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vocês estão fazendo uma grande obra, me ajudando nesse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Muito obrigada por você tirar um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra que Deus tem colocado no meu coração e tenho deixado aqui para as nossas meditações. Então, muito obrigada a todas vocês, muito obrigada mesmo, com todo o carinho. Aleluia. A palavra de hoje está em 1 Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 12, a qual estarei falando sobre, aleluia, quando um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, resolve deitar com alguém fora do seu casamento. O que acontece? E quando um jovem resolve fazer sexo antes do casamento, aleluia, o que acontece? Então, o que acontece quando um homem deita com uma pessoa fora do seu casamento e um jovem faz sexo antes do seu casamento? Estarei falando um pouquinho sobre este assunto. E o texto que eu tomei por base, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está em 1 Coríntios, no seu capítulo 6, e o verso 12 em diante. Louvado seja o nome de Jesus. A batalha está grande hoje, misericórdia. Louvado seja Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falei membros de uma meretriz, não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois de uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, quando o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo amado, ele escreve esse texto, ele narra esse texto ali, aleluia, ele chega ali na igreja de Coríntios e ele fala estas palavras, é porque naquela época os coríntios não via nenhum mal em visitar os templos das prostitutas. Eles estavam ali servindo a Deus, Paulo chegou ali pregando o evangelho, e aquele povo aceitaram a Jesus, a maioria deles. Aquele povo se renderam ao Senhor através da pregação do apóstolo Paulo, nosso apóstolo amado, apóstolo dos gentios. E ele chega ali, aleluia, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, porque está cheio do poder de Deus, é ganhar alma para Cristo. Está cheio do poder de Deus, é denunciar o pecado. Está cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, é falar a verdade a qual o mundo não quer ouvir. E Paulo, ele chega nesse território aqui, chega aqui em Coríntios, um lugar idólatra, um lugar pecaminoso, um lugar, aleluia, que o povo vivia afastado de Deus, um lugar hostil, aleluia. E ele chega aqui, aleluia, cheio do Senhor, e ele começa a falar a palavra do Senhor para este povo. E o povo se rende a Jesus. Louvado seja Deus, só que o povo se render ao Senhor, mas ao mesmo tempo que eles estavam rendidos aos pés do Senhor, eles não viam mal algum em estar visitando os templos das prostitutas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nessa época aqui havia 1000
aleluia, 1000 prostitutas ali nesse templo, no templo, né, no templo de Afrodite, havia 1000 prostitutas cometendo fornicação. Elas tinham aceitado Jesus, mas elas iam todos os dias ali nesse templo, no templo de Afrodite, fornicar, cometer o pecado da fornicação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque para elas era normal. A comida, como a comida saciava o ventre delas, o sexo saciava ali, né, os desejos delas carnais, e para elas estavam tudo, né, normal. Então havia 1000 prostitutas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que haviam se rendido ao Senhor, mas todos os dias elas estavam ali no templo de Afrodite, cometendo este pecado da fornicação. Como também muitos homens casados estavam ali nesse templo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, adorando a Deus estranho, né? Cometendo o pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, do adultério, da fornicação, aleluia, da masturbação, da lascívia. Então, de noite eles estavam adorando o Senhor, mas de dia eles estavam nesse templo porque eles não viam mal algum em visitar os templos das prostitutas. E o apóstolo, ele chega aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele chama a atenção deste povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje não tem sido diferente. Vivemos em um mundo caído, em um mundo pecaminoso, em um mundo que os homens estão afastados de Deus, em um mundo que a geração é perversa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas as pessoas estão confortavelmente, aleluia, nos seus pecados de fornicação, de adultérios, da mentira, da lascívia, da masturbação, da idolatria, da feitiçaria, dos abusos sexuais, dos palavrões. Então, hoje, até, aleluia, no meio cristão, no meio evangélico, tem acontecido esses pecados terríveis. E o povo tem se esquecido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, que haverá duro juízo para eles, porque eles estão servindo ao Senhor, mas estão com os celulares na mão, muitas das vezes visitando sites pornográficos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitas das vezes, aleluias, tendo amantes virtuais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não tenho na rua, eu não vou em um motel, mas eles têm amantes virtuais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E com isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles ficam viciados nesses sites pornográficos, visitam todos os dias, visitam as madrugadas, muitos alugam, porque ainda tem, né, vídeos, fitas, né, e muitos vão nas casas de lan houses e alugam, e ali eles assistem, e ali eles caem no pecado da masturbação, vão assistindo aqueles vídeos, vão se masturbando, homens casados que servem a Deus, e vão ali, né, assistindo aqueles vídeos, vão se masturbando porque estão vendo aquelas mulheres bonitas, porque estão vendo aqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e estão afastados de Deus, cometendo, né, no seu corpo pecados de imoralidades sexuais, a qual afastam eles do Senhor. E a própria palavra de Deus, como nós lemos aqui, fizemos a leitura, diz, louvado seja Deus, que o nosso corpo, ele é templo e ele é morada do Espírito Santo. E quando o homem ele chega na tela de um computador, de um celular, em uma mulher, e eles contraem esses conteúdos, eles traem para dentro de si, para dentro deles também atraído os demônios. E agora o corpo dele, que é templo, morada do Espírito Santo,
passa a ser agora casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de demônios. Que demônios foram contraídos para dentro deles através deste pecado. Porque ele olhou, porque ele cometeu, porque ele praticou, porque ele sentiu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E dentro dele agora habita demônios, que todos os dias eles vêm visitar este corpo, porque eles querem ser saciados, aleluia, com este pecado da masturbação. Louvado seja Deus, com este pecado virtual. E quando um homem ele se deita, ele vai para um motel e se deita com uma prostituta, agora o corpo dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, passa também a ser templo e morada de demônios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E Paulo, ele chega nesse texto e ele faz esta afirmação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E ele chega e diz, não sabeis vós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, no verso 15, aleluia. Ele diz, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí ele diz, agora, louvado seja Deus, vocês vão tomar, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Os membros de Cristo, aleluia. E vai fazer membros de uma meretriz, de uma prostituta? Não, por certo, ele diz, aleluia. Louvado seja Deus, ele diz, não sabeis, aleluia, que o que se ajunta com a prostituta, com uma meretriz, faz-se um corpo com ela, porque serão dois em uma só carne. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando um homem ele se junta a uma mulher, aleluia, ou um jovem, contrai sexo, faz sexo antes do casamento, eles fornicam antes do casamento, eles vão além, aleluia, no mundo espiritual, aleluia, acontece algo além do que os seus olhos nus podem contemplar, aleluia. Porque ali as suas personalidades, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as personalidades ali dos dois, aleluia, se unem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São envolvidos, aleluia, louvado seja Deus. Há uma profunda experiência, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de unidades, aleluia, louvado seja Deus, que ocorrendo ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque não são só experiências que são trocadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. No mundo espiritual, aleluia. Louvado seja Deus no âmbito espiritual, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Este ato, aleluia, do adultério, aleluia, da fornicação, aleluia, da masturbação, aleluia, traz consequências muito sérias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, e profundas e duradouras. Você vê que uma pessoa que ela vive, aleluia, no ato, aleluia, da masturbação, no ato do adultério, no ato da fornicação, uma pessoa que ela trai, aleluia, quando ela está namorando, quando ela casa, ela continua traindo, ele continua traindo. Ele chega e diz para aquela pessoa ali, aleluias, não foi só um momento. Aí a pessoa perdoa, mas quando casa, ele continua traindo. Quantos casais que casaram e na sua noite de núpcia, ele deixou a sua noiva, a sua esposa ali, e ele foi assistir filmes pornô, porque ela não saciou ele, porque o demônio ali da pornografia, o demônio da imoralidade sexual, o demônio do adultério está dentro dele. Oh, aleluia! Está dentro dele. Há, aleluia, uma aliança ali entre os dois, aleluia.
Há uma intimidade, aleluia, entre os dois, aleluia. Eles formaram um corpo, aleluia. Aquele demônio está dentro dele, aleluia. E não deixa ele se saciar com a sua esposa. Não deixa ela se saciar com seu esposo. Não deixa aquele jovem, aleluia, se guardar até o casamento, porque ele já visitou sites pornográficos, aleluia. E ele vai e quer fornicar antes do casamento. E se não tem uma namorada, não tem um namorado, eles começam, aleluia, a cair na prática da masturbação, porque a carne dele, dentro do corpo dele, aleluia, há um espírito imundo que se sacia através deste ato, aleluia, sexual, através desta imoralidade sexual. Vocês estão entendendo? Aí a pessoa diz assim, não, a minha carne é terrível. Aleluia, não é a sua carne, não. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Há um demônio, há um espírito imundo dentro de você, porque você deu legalidade através dos teus olhos, das janelas dos teus olhos, olhando, visitando sites pornográficos, aleluia. E aí esse demônio todos os dias, ele quer, aleluia, ser saciado e ele vem te visitar. Vem visitar a sua carne, aleluia, e você comete o adultério. E aquele demônio ali você não vê, mas no mundo espiritual ele está na tua frente, aleluia, lhe colocando desejo, aleluia, tocando na sua carne, para você, aleluia, cair nesses atos pecaminosos e saciar o desejo dele, desses demônios. Porque, aleluia, experiências, aleluia, no mundo espiritual, aleluia, no âmbito espiritual, aleluia, estão sendo trocadas ali, estão acontecendo ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aquela pessoa agora, ela passa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, ter, aleluia, experiências profundas, porque o tempo todo ela está trocando de cama, o tempo todo ela está trocando de homem, o tempo todo, aleluia, ela não consegue ficar com um homem só, ele não consegue ficar com uma mulher só, então casa e separa, casa e separa. É aquele demônio, igreja, presta atenção nisso. Aquele demônio, aleluia, louvado seja Deus, que entrou dentro daquela pessoa, ele coloca frieza muitas das vezes no esposo, coloca frieza muitas das vezes na esposa, porque ele quer que ela troque de homem, que ela troque de cama, que ela troque, aleluia, de sexo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como se troca de roupa. E ele começa todo dia a visitar aquela pessoa. Todos os dias a visitar aquela pessoa, naquele mesmo horário. Por que tem pessoas que dizem que deitou normal e acordou como se tivesse tido relação sexual com uma pessoa? Porque aquele demônio veio visitar à noite. Veio visitar à noite. Então ela começa a ficar com pessoas diferentes, porque ela não sacia o prazer dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, o corpo dela se tornou membro, se tornou canal, se tornou casa de demônios. Por que há tanto sofrimento no mundo? Principalmente na vida dos casais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por causa disso. Da promiscuidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja. Tem jovens que começam a fazer sexo com 13 anos. Tem menina que começa a fazer sexo com 13 anos, com 12, e elas não param mais. Há um demônio. Há um espírito. Aleluia. Dentro da pessoa que faz ela cometer esse tipo de pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia.
Então, esses relacionamentos são relacionamentos carnais, que afastam o Espírito Santo de Deus, porque nós somos comprados com alto preço e preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E o Espírito Santo se afasta da pessoa. E quantos tem dentro da igreja que o Espírito Santo não habita mais por causa dessas práticas? Você vê que quando um casal ele se separa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é como se arrancasse uma parte, né, daquela pessoa. Aquela pessoa ela sofre, é por isso que muitas das vezes, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele casal, aleluia, muitos volta, separa, volta, separa, volta, separa, volta, separa, volta, porque experiências são trocadas ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a essência daquela pessoa, um pedaço, uma parte da essência daquela pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fica naquela pessoa. Tanto o marido como a esposa, a minha essência está dentro do meu esposo. A essência do meu esposo está dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu sei do que ele gosta e ele sabe do que eu gosto. Porque experiências são trocadas. Há uma vida juntas ali, os dois. Nós estamos construindo a nossa família. Então, quando ele se deita com alguém quando o esposo se deita com alguém que não é a sua esposa, quando ele volta para casa, há um demônio dentro dele. Há um demônio dentro dela que faz ele tomar nojo da esposa, que faz ela tomar nojo do esposo. E aí vem as brigas, aí vem os conflitos. E aí a pessoa ela quer separar porque ela não aguenta mais aquele sofrimento. Porém, a essência que está dentro dela, que é daquele esposo, e a essência da esposa que está dentro do esposo, não quer se separar. E muitas das vezes o que é que acontece? Que a gente tem visto passar aí na mídia, mortes. Mata e depois se mata. Por causa desse espírito imundo. É o espírito imundo que causa esses desastres. Muitas das vezes, quando acontece a separação, uma das partes ela fica depressiva. Ela não consegue mais andar só. A vida dela é só chorar. Perde o sentido. Nada mais tem valor, nada mais em volta dela ou dele presta. Aí ela cai no vício da cachaça, muitos e muitas caem no vício da cachaça, das drogas. Louvado seja o Senhor Jesus, outras ficam depressivas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Porque algo profundo aconteceu ali, quando os dois se deitaram. Tornaram um só corpo, uma só carne. E aí, muitas das vezes, a esposa em casa passa muita luta, passa muito sofrimento, muitas batalhas travadas, porque filhos são retalhados, a esposa retalhada. Não é que a esposa virou amante, porque eu vi um vídeo um dia desse, de uma missionária dizendo que se o marido não é crente e o marido ele trai a esposa virou uma prostituta porque se deitou com um homem que é prostituto, nada a ver. A palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 7, que a esposa, ela santifica o esposo se ele não for crente. E o esposo santifica a esposa se ela não for crente. Então, mesmo que ele cometa o adultério, lá fora, aleluia, não vai acontecer, aleluia. A esposa não será prostituta porque vai deitar com seu esposo, ela é esposa. Ela é esposa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tornou um corpo com aquela prostituta lá. Mas com a esposa, aleluia, ela sempre será a esposa dele. Ela vai sofrer retaliação? Vai. Vai sofrer as indiferenças do esposo? Vai. Mas através do jejum e da oração, Deus ele vai libertar este homem, vai mandar fogo nesse demônio, e este homem será liberto pelo poder do sangue de Jesus, e a sua casa e a sua família servirá ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mas a esposa, ela passa por muitas lutas. Ela sente um peso. Por quê? Porque na hora que ele se deita com ela,
transferências de demônio é passado para aqueles corpos. Há uma transferência de demônios passado para aquele corpo, da prostituta para aquele marido e daquele marido para aquela esposa. Porém, eles não permanecem, porque Deus está na vida dela. Deus está na vida dela. E se o esposo, aleluia, for crente, a esposa for uma safada que trai o esposo, ele sofre batalhas espirituais. Mas eles não vão habitar nele porque Deus está com ele. Deus está com aquela esposa. Ela vai sofrer batalhas espirituais. Porém, o Senhor vai dar vitória porque ela vai estar orando. Ele vai estar orando por aquela esposa. Oh, aleluia. Mas há uma transferência de demônios no mundo espiritual. Então, você que gosta de visitar sites pornográficos, você que gosta de ir para motel, trair a tua esposa, o teu esposo, não faça isso. Se liberte. Você que trai o teu esposo e a tua esposa através de sites pornográficos, cuidado. Cuidado, você pode estar trazendo um mal muito grande para dentro da tua casa, batalhas travadas no mundo espiritual, a qual muitas das vezes dura para a vida toda. Porque aquele demônio não acha legalidade mais ali, vai achar nenhum filho. Vai achar nenhum filho. Cuidado. Quantas crianças hoje, neste mundo pecaminoso que nós estamos vivendo, crianças de 10, 11 anos estão aí na masturbação, como estava passando um dia desse aí no jornal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tome cuidado com o seu corpo. O seu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. É templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Naquele momento do envolvimento, há transferências de demônios. A transferência, assim como o leito de um casal cristão, dos dois que servem a Deus, o leito deles, aleluia, ele é espiritual, é santificado pelo Senhor, porque os dois servem a Deus e o Espírito Santo de Deus está presente. Que não venha para cá dizer, que o ato sexual, ele é pecaminoso diante do Senhor. Não é, não. O ato sexual, aleluia, louvado seja Deus, no casal, na vida do casal que serve ao Senhor, é espiritual. É espiritual, assim como o seu dinheiro, ele é espiritual também, não é do diabo, não. Assim como o seu dinheiro é espiritual, quando você serve a Deus e você recebe, você tira o seu dízimo, você tira a sua oferta, você diz aqui é do Senhor, é as primícias do Senhor, o Senhor só me pede 10% e deixa 90% comigo, aleluia, olha o que o Pai faz, aleluia, só pede 10%, 90% é seu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é espiritual, não é do diabo. Quem me diz, o dinheiro é do diabo. Não, o seu salário é seu. O seu salário foi o Senhor quem te deu. O teu salário, ele é consagrado ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. E você tira o do Senhor e você vai viver ali dos 90% que o Senhor te deu. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele é sagrado, ele é consagrado ao Senhor. Bem assim ao seu matrimônio. Ele é consagrado ao Senhor. E o sexo que você pratica com o teu esposo, e o esposo com a esposa, ele também é consagrado ao Senhor. Ele é espiritual, porque Deus uniu vocês. Vocês são uma só carne, um só corpo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como eu sou um só corpo com meu esposo é comigo. Bem assim, são vocês. Aleluia. Mas, quando o homem se deita lá fora, ele torna um corpo com aquela prostituta. A mulher sofre retaliação em casa. O nervosismo do homem, a indiferença, a frieza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vê coisas acontecerem dentro da sua casa. São demônios que vêm ali no corpo daquele homem. Mas Deus, ele te dará a vitória. Deus, ele te dará, minha amada, a vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vê que quando você tem uma amiga ou um amigo,
Porque a Bíblia diz que amigos, que é mais chegado que um irmão, né, de sangue. Tem amigos e amigas que são para sempre. Quando ela muda de lugar, ou quando a pessoa trabalha junto ali o tempo todo e ele vai embora, você sente o impacto. Você sente ali a dor, o afastamento do teu amigo, da tua amiga. Porque há laços ali de amizade, de confiança. Você partilha com ela, você partilha com ele, né? Parte da sua vida. Coisas que acontecem com você, lutas travadas, e você chega e diz, oh, minha amiga, eu estou passando por isso e por isso. Ela diz, é mesmo, amiga? Vamos orar. E vocês partilham, vocês dividem a tua vida, as tuas experiências uma com a outra. Bem assim, o homem com o amigo, né? Ele divide as experiências dele com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando vai embora ou morre, você sente ali o impacto, a perda, você chora, você fica triste, você fica semanas ali triste, depois vai passando, mas quando você lembra, você sente falta. Bem assim, é um casal, quando se separa, a dor é grande. A dor é grande porque laços foram quebrados ali no mundo espiritual, assim como laços também são feitos, são formados quando o homem se deita com uma prostituta. Vínculos ali são criados no mundo espiritual, são formados ali no mundo espiritual. É por isso que ele não consegue deixar ela, ou ela deixar ele, quer estar ali, porque há um demônio ali, aleluia, que atrai os dois um para o outro, atrai, faz pecarem. Vocês estão entendendo como é sério? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que não podemos pegar os nossos membros, nosso corpo, que é de Cristo, e fazer membros de uma prostituta. Bem assim, é um jovem que fornica antes do casamento. Quando casa, tem que haver quebra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de maldição ali. Tem que haver perdão. Como é que quebra essa maldição? Pedindo perdão a Deus. Como é que um jovem quebra essa maldição? Um jovem que fornicou antes do casamento. Que hoje todos fazem, né? Infelizmente. Estão na igreja, casam tudo de branco, mas já fornicaram o tempo todo. Muitos já perderam até filho. Já perderam até filhos. E muitas não conseguem gerar por causa daquela maldição que está no ventre. Por causa daquele sangue inocente derramado na terra, chamado ventre, chamado útero. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Falando, gerar daquela terra que se chama útero. O seu útero é uma terra fértil. E muitas das vezes a pessoa aborta. E aí ela não consegue gerar mais, porque há uma maldição aleluia, de aborto, de infertilidade ali, naquele útero. E tem que ser quebrado. Através de quê? Do perdão. Através da oração. Da humilhação. Muitas que não geram, muitas mães crentes, presta atenção, muitas mães crentes que não geram hoje e vão fazer um monte de tratamentos com médicos para gerarem e gaste e não gera, é porque fizeram abortos no passado. Fizeram abortos no passado e aquele útero que era fértil ficou agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estéril, por causa daquela maldição que houve ali. Louvado seja Deus daquele aborto que aquela mãe abortou, matou ali naquela terra aquela semente. E por causa dessa semente que morreu, aleluia, aquele sangue que foi derramado ali naquela terra chamado útero, está clamando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o sangue inocente que foi da que aquela pessoa derramou, e aquela pessoa precisa pedir perdão a Deus e consagrar o teu útero ao Senhor para que ele venha gerar no na calabandarraçou, no na raçui de calavaçui. Novamente, eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, porque esse já está extenso. Eu vou fazer. Aleluia. Então, há uma maldição que acompanha. Há uma maldição chamada demônios que acompanham e entram através de legalidades que nós damos. Legalidade do adultério, legalidade da fornicação,
legalidade da masturbação, pornografia, legalidades do aborto, aleluia, legalidades que os nossos olhos, as nossas janelinhas, as duas janelinhas chamadas olhos, né, espiritual, damos olhando coisas que não é para nós olharmos, e demônios entram. Legalidades que nós damos no comer, sem perguntar a Deus se podemos comer aquilo ou não, aleluia. Há legalidades que nós damos, e há sérias consequências no mundo espiritual a qual nós colhemos. Muitas das vezes as pessoas colhem por não vigiarem, por não se libertarem, por estar na presença do Senhor, aleluia, e continuar traindo tuas esposas, traindo teus esposos, fornicando, e paga um preço muito alto. E muitas das vezes a pessoa diz, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por causa da legalidade do pecado que você dá. Você não consegue um trabalho, você não consegue comprar uma roupa, você não consegue comprar um sapato, você não consegue crescer ministerialmente por causa de legalidades que são dadas, deixadas lá, as portas abertas, as janelas abertas no mundo espiritual. Porque laços no mundo espiritual, aleluia, foram criados por legalidades que são dadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Muitas das vezes pessoas que sentem dor no peito, aquela pressão no peito, e faz exame, vai no médico, vai em tudo quanto é lugar, aleluia. E a pessoa não consegue descobrir o que tem. São legalidades no mundo espiritual que é dada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas que se isolam dentro de um quarto quando se separam ou terminam um namoro. Quantas pessoas se isolam, não quer saber mais de ninguém. Pessoas que não liberam perdão, pessoas que foram traídas com irmãs dentro da igreja, irmãos. Pessoas que tiveram seus namorados, seus noivos, seus casamentos desfeitos por causa de irmãs dentro da igreja. E aí elas não querem saber mais de casar com homem, elas mudam de sexo, viram lésbicas, viram homossexuais, porque foram decepcionados dentro da igreja. Pessoas que se sentem incapazes de construir uma família por causa de adultério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mente da pessoa se torna um campo de batalha. Por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê? Mas eu fui, mas eu fiz, mas eu... E aí a pessoa nunca consegue se restabelecer por causa de um adultério. Louvado seja Deus, mulheres que até hoje se sentem culpadas por aquele adultério ter acontecido, e não são culpa delas. São o caráter da pessoa, que a pessoa não tem caráter, e ela se junta com a meretriz, e o demônio entra no corpo daquela pessoa, e aquele homem começa agora a adulterar, porque há um demônio dentro dele. E elas se sentem culpadas, acham que a culpa é delas, e não é delas, porque o inimigo coloca doenças nela, colocam enfermidades nessa mulher, mulheres que menstruam o mês todo, mulheres que ficam doentes, mulheres que perdem o desejo pelo teu esposo, e muitos acham que é macumba, e não é macumba, é um demônio dentro do marido que faz aquela esposa acontecer tudo isso, porque ele quer saciar o desejo dele com as prostitutas lá fora. E isso tem acontecido até nas famílias cristãs. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pessoas que tiram as suas próprias vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque acha que não consegue mais viver sem aquela pessoa, porque aquele laço no mundo espiritual, aquela aliança no mundo espiritual foi quebrada quando aquela pessoa termina aquele relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aquela essência que estava ali, dentro de um e do outro,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele vínculo, aleluia, é quebrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 6,13, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos comprados com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. O apóstolo, ele enfatizou, aleluia. Deixou aqui, louvado seja Deus. Ele diz, aleluia. Não sabeis vós que os vossos corpos são os membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falei membros de uma meretriz. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Aleluia. Ele diz fugir da prostituição, do pecado. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, o que contrai sexo, faz sexo com uma prostituta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, peca contra o seu próprio corpo. Então o corpo vira templo de demônios, não é mais templo do Espírito Santo. Aí ele diz aqui no 19, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então o nosso corpo não é mais de nós, é do Espírito de Deus. Mas se o homem ou a mulher se junta com outro lá fora, aleluia, que não é o teu esposo e não é a tua esposa, se o menino fica na fornicação, a moça na fornicação, o corpo dele agora deixa de ser templo do Espírito e é morada de demônios. Ele diz, por quê? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, aleluia, aleluia, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o nosso corpo pertence ao Senhor, o teu corpo pertence a Deus, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Não se misture, aleluia. Não veja filmes, sites pornográficos, aleluia. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se junte com prostitutas, aleluia. Não traga dano para dentro do teu lar. E você, esposa, que tem passado lutas com teu esposo nesta área, ore a Deus. Busque ao Senhor em jejum e oração, que Deus ele vai libertar o teu esposo. Ele virou escravo deste demônio, para vocês terem uma ideia como a coisa é tão séria, que eles não olham mais porque eles querem olhar, até eles sabem que estão pecando, mas há um demônio dentro deles, eles viraram escravo deste demônio. Assim como nós somos obedientes a Deus e nos curvamos diante do Espírito de Deus, eles agora viraram escravos, os jovens agora viraram escravos desse demônio. E eles não conseguem se libertar sozinhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Porque há um demônio ali dentro deles, aleluia, que faz eles se curvarem perante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, perante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, este demônio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, 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 louvado seja Deus, aleluia, porque a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Que uma pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus e ela volta ao pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ela se torna como um porco ou como um cachorro, é igual um porco tomado banho, volta ao seu lamaçal ali, e é um cão que vomitou que volta a comer o seu próprio vômito. Porque Pedro ele fala aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Ele fala aqui, louvado seja Deus, aleluia, no 19, na sua segunda carta, no seu capítulo 2, 19, ele diz,
prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de que alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, por que o pecado, quando o pecado vence alguém e faz a pessoa cometer aquele pecado, cair naquele pecado, que todo dia ele cai, ele vira servo. Ele vira servo, aleluia, do pecado, porque o pecado venceu ele. Então, há um demônio dentro da pessoa, o qual aquele demônio vence esta pessoa, aleluia, através do pecado. Então, ele sozinho, ele não consegue. Pedro, ele diz aqui no verso 19, na parte B, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro. Tá vendo? O estado daquele homem, daquela mulher, é pior agora do que o primeiro. Porque antes ele vencia, agora ele não vence mais. Por isso que ele precisa de ajuda. Deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz, que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então ele sozinho, irmãs, não consegue. Ela sozinha não consegue. Porque há um demônio que faz daquela pessoa escravo dele. Faz ele se render através daquele pecado a ele todos os dias. E aí aquela pessoa se rende. Quando ela se rende àquele pecado do adultério, da fornicação, da pornografia, da masturbação e de outros, quando se rende, ele está se rendendo não àquele pecado, não somente àquele pecado, mas àquele demônio que está no mundo espiritual, a qual ele não vê, aleluia, na frente dele, recebendo ali aquele sacrifício. Porque aquele pecado agora, para aquele demônio, tornou-se ali um sacrifício entregue, oferecido a ele. Anarraçou, ribicandahai, o ribicalabacanto, rebriaçou, quebra, pai. Todo pacto com as trevas agora, Jesus, desta pessoa. Ela se rende, iriminai, rabandarraçou, rabacaço, e estou toda arrepiada. Ela se rende. Aquele pecado ali é um sacrifício feito. Ela está fazendo aquele sacrifício e ela está rendida. Ele está rendido àquele demônio. Porque ele ou ela se tornou escravo daquele demônio. E sozinho e sozinha ele não consegue vencer. E por isso muitos casamentos são desfeitos, muitas alianças são quebradas e muitos servos e servas de Deus estão caídos diante do Senhor, prostrados diante do Senhor por causa do seu pecado dentro das igrejas, e muitos têm até deixado o Senhor e têm ido para o mundo, porque ele diz, eu não consigo me libertar dentro da igreja, então eu vou para o mundo. Se Jesus vir, eu vou para o inferno mesmo, porque Satanás bota este pensamento na mente da pessoa, e aí a pessoa vai para o mundo, porque ela acha que ela não vai ser liberta. Mas se você, aleluia, toda vez que vir esse demônio e visitar a tua carne, você bater no teu peito, e você se ajoelhar no teu quarto, no teu banheiro, aonde você estiver, e dizer, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, você é vencedor. Você é vencedora. Você é mais do que vencedor, e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque agindo o Senhor na tua vida, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor na tua vida, ninguém pode impedir o trabalhar. De Deus na tua decalamanai, sou na tua decanto, na tua decalamanai, na tua defaio e na tua vida. Busque ao Senhor em espírito e em verdade, meu amado. Busque ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus, ele vai te dar vitória. E ele vai te libertar deste demônio, chamado demônio do adultério, demônio da fornicação e da pornografia. Aleluias! Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar todas vocês. Até o próximo vídeo. Amém?